Olá, doutores. Eu queria fazer uma revisão aqui, intercalando revisões com o comando 3D e, ao mesmo tempo, a possibilidade de comunicação com os técnicos aqui. Então, tratamento de classe 2, e nesse tratamento de classe 2 a gente começa a observar o padrão de estabilização sequencial e alguns erros aqui já imediatamente a gente começa a detectar, por exemplo, essa extrusão que está ocorrendo do segundo molar superior é uma extrusão que, se for desejada esse movimento extrusivo, se realmente a gente quer esse movimento extrusivo ocorrendo, a gente precisa colocar um attachment. Por outro lado, a gente olhando aqui o lado esquerdo, a gente também percebe um movimento de extrusão do segundo molar junto com uma intrusão de primeiro molar. Então, se a gente for avaliar o sistema de força que está acontecendo aqui, a gente tem intrusão. Quando a gente tem intrusão desse segmento, a tendência do alinhador é de fazer um movimento extrusivo. E aí o movimento extrusivo a gente não tem uma boa adaptação no segundo molar, uma vez que esse dente não tem uma retenção apropriada. Então a gente precisa pensar nas correções e nos pequenos movimentos para pensar no contexto realmente de ter uma eficiência e uma previsibilidade garantida. Observem também que no primeiro molar superior a gente tem um movimento de distalização a partir do estágio 10 ocorrendo junto com o movimento de intrusão. E aí a gente também corre o risco de perder o tracking, uma vez que associar movimento de distalização juntamente com distalização, junto com intrusão, é um movimento imprevisível. Então, a gente pode solicitar para o técnico a remoção desses movimentos, mas ao mesmo tempo a gente já pode fazer essas correções com o comando 3D. Então a gente observa aqui na tabela de movimentos que a gente tem o movimento extrusivo do segundo molar acontecendo de 0,4 milímetros. E aí eu vou remover isso com a ferramenta do comando 3D e a gente neutraliza e até coloca um pouco de intrusão aqui. Por outro lado, 0,2 milímetros de intrusão a gente remove, devolvendo aqui. Por que eu removi? Por causa da diferença que existe da crista de primeiro molar com o segundo molar. Então a gente removeu. Antes da adaptação, ela estava com uma diferença de crista. Então eu removi, tá? Até porque a gente não quer intrusão desse dente. Né? A diferença de crista estava assim. Então eu não quero a diferença eu não quero movimento de intrusão do primeiro molar, tá? Então a gente neutralizou. Do outro lado eu também vou fazer essa neutralização. Aqui tudo bem, a gente tem 0,3 milímetros de extrusão, já seria um pouco mais coerente, mas aqui eu vou remover completamente esse movimento de extrusão. Pelo contrário, a gente também quer trabalhar um pouquinho de controle vertical. Se a gente observar aqui numa vista posterior, a gente atenta da necessidade de correção da curva de Wilson. Então a gente também trabalha aqui com esse refinamento, e esse tipo de refinamento a gente conversa bastante nos grupos de estudos, dos grupos de estudo que a gente conduz, trabalhando sempre com a comunicação com o técnico e já fazendo a revisão desses pequenos movimentos acontecendo. Outro fato que a gente observa aqui, que eu também queria pontuar nesse momento, é que nesses movimentos que estão previstos aqui, atentem que a gente tem num determinado momento uma extrusão do dente 11. Essa extrusão do dente 11 acontecendo no finalzinho, se a gente não tem uma tátima de retenção nesse dente, a gente acaba comprometendo a extrusão dele, uma vez que a convexidade, a adaptação anatômica desse dente, ela não requer, ela não é apropriada para um movimento extrusivo. Então a gente pode lançar a mão aqui de uma tátima para ajudar a gente nesse movimento extrusivo. Eu vou colocar aqui uma tátima com bisel cervical, porque a força ela vai incidir nesse sentido, tá? E ao mesmo tempo eu posso tornar esse bisel um pouco mais anatômico, clicando uma vez nesse bisel
e aí a gente angula um pouquinho mais e eu posso deixar o perfil dele um pouquinho mais baixo também, para que a gente tenha realmente um movimento bem previsível nesse dente. E aí eu aplicando um bisel, eu também julgo necessário, né, a gente usar um attachment também nesse outro incisivo adjacente para a gente garantir realmente simetria de movimentação e a gente realmente conseguir movimentos previsíveis. E agora eu trabalho um pouco mais no refinamento, tentando devolver uma dominância de incisivo aqui um pouco melhor. Então é isso, fico à disposição. Se você gostou dessas dicas, clique no sininho, faça sua ativação, deixe seus comentários e compartilhe com outros colegas que podem ser beneficiados com esse tipo de comentário. Até a próxima.